Eu creio que Deus quer usar cada um de vocês para liberar vida, liberar unção, liberar cura, liberar milagres, liberar sinais. Você é um canal de Deus nessa terra. Eu creio nisso. E creio que esta igreja, o Senhor escolheu para ser usada por Ele nessa terra. Você tem a oportunidade diante de você de ser um canal de Deus nesses dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fico pensando, e estou meditando muito a respeito disso, em que tempo na verdade nós estamos vivendo. Que tempo é esse que Deus te colocou nesta igreja? E por que você está aqui? Sabe, a sua mãe, a minha mãe, o papel dela muitas vezes foi cuidar de nós. E lá quando você estava com febre, te dar um remédio, fazer o carinho, estar junto com você, te suprir emocionalmente muitas vezes. Mas o pai, muitas vezes ele está lá para dar senso de propósito, para te dar o propósito, para te dar a direção, para falar: meu filho, é para cá, vamos nessa direção, esse é o seu propósito de vida, é dessa maneira que você vai caminhar. E hoje eu estou aqui como um pai, em nome de Jesus, para te dar senso de propósito. Mas primeiro você tem que reconhecer em que tempo que você está vivendo, e aonde você está aplicando a sua vida, aonde você está depositando os dias da sua vida, de que maneira você está caminhando no seu dia a dia, e aonde você está inserido. Você está inserido no corpo de Cristo aqui. Você não está aqui por um acaso. Muitas vezes você pensa: nossa, parei aqui nessa igreja aqui por um acaso. Não, Deus te conectou a alguém que te trouxe aqui. Essa Jesuscidência não é por um acaso. Essa Jesuscidência, ela ocorreu não por um acaso. Deus tem coisas muito maiores para nós, irmãos. Sabe, esse é só o começo. O Senhor não nos trouxe a essa cidade por um acaso. O Senhor não te trouxe, a participar da igreja aqui em Boca Raton por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Sabe, o Senhor não nos colocou naquela escola lá na Gleides durante 3 meses por um acaso. O Senhor não nos trouxe a esse prédio por um acaso. Existe um senso de propósito. Existe algo que o Senhor quer fazer no nosso meio. E quando você descobre isso, quando você tem revelação disso, as coisas se tornam mais fáceis. Você consegue caminhar na direção que o Senhor tem para você. Mas enquanto você está sentado aí, querendo descobrir ainda o que você está fazendo aqui, ou por que você está aqui, ou por que você está junto com essa pessoa que está ao seu lado, que Deus plantou ao seu lado, você perde o senso de propósito. E aí, você começa a querer ir para o norte. Você está aqui no sul, mas você quer ir para o norte. Aí, você está lá no norte, você quer vir para o sul. Quando você perde o senso de propósito, quando você não tem revelação daquilo que Deus quer fazer na sua vida, você quer ficar andando de porta em porta, sem saber qual que você vai abrir. Sabe, eu não sei você, irmão e minha irmã, mas que o Senhor te dê hoje senso de propósito, revelação por que você está inserido nesse corpo, por que você está aqui hoje, por que você tem que caminhar junto com essa pessoa que está ao seu lado. Que o Senhor te dê senso de propósito. Quando você tem revelação disso, as coisas fluem. Sabe, uma outra pergunta que eu tenho feito para mim: qual é o tipo de igreja que nós estamos edificando? Que tipo de igreja que você está envolvido? Que tipo de igreja que você trouxe a sua família para estar? Que você trouxe os seus filhos para estar aqui? Que tipo de igreja é essa que está sendo edificada? E a outra coisa que também eu tenho meditado nesses dias: quem são esses edificadores? Quem que está edificando o corpo de Cristo aqui? Quem são as pessoas que o Senhor tem levantado para edificar o corpo? Então são 3 perguntas. Em que tempo que eu estou vivendo? Que tipo de igreja é essa que eu estou envolvido? E quem está edificando? Eu sei que eu não vou conseguir pregar todas essas 3 perguntas hoje. Talvez eu só fique na primeira. Mas eu quero que você, a partir de agora, entenda que você está inserido nesse corpo por um propósito. Por um propósito. Você não saiu da sua casa hoje só para ver o que vai acontecer. Você saiu da sua casa hoje porque Deus tem um propósito para a sua vida. E qual é esse propósito? É o que nós queremos descobrir aqui nessa manhã, em nome de Jesus.
Lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, assim proclama o Espírito Santo: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Sabe, muitas vezes você está sentado aí, e o Espírito Santo está ministrando o seu coração, e você endurece. E eu quero te contar uma coisa a respeito da pessoa do Espírito. Ele é um gentleman. Ele não chega invadindo a sua vida. Ele tenta te conquistar. Todo o tempo ele está te cercando de bondade. Todo o tempo ele está te cercando de boas coisas, para te conquistar, para te atrair. Para te atrair era ele, com o objetivo único de relacionar com você. Sabe? Mas quando você ouvir essa voz, não endureça o seu coração. Não fique duro na sua cadeira. Não fique duro lá na sua casa. Não fique duro lá no seu trabalho. Amolece. Deixa o Espírito permear a sua vida. Sabe? Quando você tem senso de propósito, você entende o tempo que você está vivendo. Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, eu quero que você abra a palavra de Deus no seu celular aí, ou se você trouxe em papel, impresso, mas eu quero que você leia comigo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Lá diz o seguinte, que tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Então, a palavra de Deus está dizendo o quê? Que tudo tem seu tempo. Mas ela repete de novo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Só que quando você vai lá no original, essas duas palavras tempo, olha aqui para mim. Essas duas palavras tempo, elas são palavras diferentes. Um é o tempo cronos, cronológico, que tem aí no seu celular, que tem aí no seu relógio de pulso. É o tempo cronológico, o primeiro tempo. Mas o segundo tempo é o tempo kairos. Fala comigo, kairos. Kairos é o quê? Que tempo é esse, Paulo? É o tempo que nós estamos vivendo hoje. É o tempo da plenitude de Deus, do agir de Deus aqui na terra. É o tempo da plenitude de Deus, do agir de Deus na sua vida. É esse tempo que tem todo o propósito debaixo do céu. Tem como projetar, por gentileza? Sabe, é esse tempo kairos que Deus tem para nós hoje, como igreja. Esse tempo kairos do propósito de Deus para a sua vida, que está estabelecido hoje, para mim e para você. Existe um tempo cronos, cronológico, para todas as coisas. Mas existe um tempo kairos, que é quando Deus age na sua vida e na minha vida. Então, Deus tem agido em nós como igreja. Deus tem agido no nosso meio. Eu reconheço o agir de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Eu reconheço o agir de Deus na vida dos irmãos. Eu reconheço o agir do Espírito Santo na vida de vocês. Eu reconheço que Deus está fazendo uma obra nesse lugar. E não é por um acaso. Não é sem propósito. E eu quero dar alguns exemplos para você, através da palavra de Deus, de pessoas que reconheceram ou não o tempo de Deus. Sabe, eu quero dar um testemunho para você aqui também, que aconteceu comigo. Quantos aqui conhecem o pastor Márcio? Pastor Márcio Alves. Em 2007, 2006, eu converti primeiro que o pastor Márcio. Em 2001. E na videira lá em Goiânia, de onde eu era, e ele também, existia um momento que ele foi levantado líder. Eu já era discipulador na igreja. Eu andava com o pastor Marcos Botelho. Quantos aqui conhecem o pastor Marcos Botelho? O pastor Marcos Botelho era meu pastor e pastor do pastor Marcos também. E ali naquele discipulado, cresceu, avançou, e foi decidido que ia multiplicar. E alguém ia ser levantado. Foi dada a oportunidade para mim e para ele. Eu não reconheci que era o meu tempo. E ele reconheceu que era o tempo dele.
Eu não reconheci que aquele momento era para mim. Tinha muitas questões e dúvidas. E aí o que aconteceu? Ele foi levantado. E eu reconheci o tempo na vida dele, fui servir ele. Quando ele veio para cá, em 2008, 2009, foi dada a oportunidade novamente para que eu respondesse a um chamado. Eu tinha convicção que eu era pastor, mas eu não reconheci o tempo. E 3 discípulos meus foram levantados pastores, e eu não reconheci o tempo. Não fui naquele momento. Mas sabia no fundo do meu coração que eu tinha um chamado e estava estragado para o mundo. O que aconteceu então? Vim para cá, passei um ano aqui, eu ajudei a plantar essa igreja quando era lá em Pompano. E mais uma vez, ele falou: Paulo, é o seu tempo. Eu falei: não, pastor, não é não. Sempre fugindo do propósito, do tempo Kairos, do tempo do agir de Deus. Mas chegou um momento, em 2016, eu falei: agora acabou. Eu reconheço que é o tempo de Deus para a minha vida. E eu vou responder aquilo que Ele quer fazer na minha vida. E entrei de cabeça nessa história. Porque é o tempo dEle. E o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente fica negociando esse tempo. Ah, mas será mesmo? Será que é agora? Será que Deus quer fazer isso mesmo? Esse será apresenta uma questão simples. Fala assim comigo: dúvida. E a dúvida é falta de fé. Por 3 vezes eu tive a oportunidade. Na terceira eu fui responder. Então há esperança para você também. Há esperança para você também, amém? O que Deus tem te chamado nesses dias para fazer o quê? Para ser um grande empresário? Para ser um homem de Deus, agindo nessa terra como instrumento dEle? Isso Ele tem para nós como igreja. O que Deus tem te chamado nesses dias? O que vai no seu coração, meu irmão? Sabe, o que vai lá dentro? O que o Espírito Santo, quando você ouve a voz dEle, quando você ouve a voz dEle, o que tem sido ministrado dentro de você? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você ouvir, vai. Fica parado não. Vai. Vai, porque o Senhor é contigo. Todo mundo aqui já ouviu falar de Jerusalém, a cidade de Jerusalém? Lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 41, a Bíblia relata que Jesus ia chegando próximo da cidade de Jerusalém. E vendo a cidade, sabe o que ele fez? Chorou. O que ele fez, irmãos? Chorou. Sabe por que ele chorou? Olha só o que ele fala. Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos seus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão ao cerco, e te arrasarão os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Eu não sei se vocês entenderam. Jesus está chegando lá diante de Jerusalém. E ele fala para Jerusalém, ele olha para Jerusalém, a primeira coisa que ele faz, ele chora. Isso mostra a compaixão de Cristo. Isso mostra a compaixão que Ele tem por mim e por você. Isso mostra a compaixão que Ele tem por mim quando eu e você não reconhecemos o tempo da nossa oportunidade. Aquele que ainda não reconheceu o tempo da oportunidade, sabe o que ele faz? Ele chora. Chora de compaixão. Porque Ele quer ver você e eu cumprindo o nosso tempo de oportunidade. E aí, o que Ele diz? Que aquela cidade ia ser cercada, ia sofrer aperto, ia sofrer dificuldade. Por quê? Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quem que estava visitando aquela cidade? O próprio Cristo. Sabe, eu te desafio nessa manhã, querido, a reconhecer Cristo, a reconhecer o próprio Cristo,
que tem visitado a sua vida, que tem nos visitado como igreja, que olha para os sinais. Sabe uma das coisas que Cristo fala? Olha para os sinais. Quais são os sinais? Existem vários sinais aqui acontecendo. Várias coisas acontecendo que não dependeram do Paulo. Não dependeram do pastor Alex, não dependeram do pastor Eliseu, não dependeram do Fábio, não dependeram de ninguém. O próprio Senhor agiu. De uma forma extraordinária, Ele tem agido no nosso meio. Qual que era a oportunidade para Jerusalém? Paz. Quando você encontra o Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que vem ao seu coração é a paz. A paz que excede todo entendimento. Mas eles não reconheceram e não receberam a paz. Por isso eu falo nessa manhã, paz seja contigo. Talvez você tenha andado para tanto lugar aí, sem paz, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas eu te digo, não precisa saber não. Só reconheça que Cristo está movendo na sua vida. Reconheça que Cristo está presente dentro de você. Reconheça que Ele está agindo e recebe a paz. Sabe, a cidade não reconheceu. Quando eles não reconheceram, sofreram apertos e foram cercados de inimigo. Sabe, irmãos, eu não quero que você seja cercado de inimigos. Eu não quero que você sofra aperto, sofra dificuldade. Por isso eu estou ministrando essa palavra nessa manhã. Reconhece o agir de Deus na sua vida. Reconhece o que Deus tem feito na sua vida. Reconhece o local que você está inserido. Reconhece o corpo que você tem caminhado junto. Outro exemplo, a nação de Israel. A nação que é chamada pelo nome daquele que serviu a Deus. A nação de Israel que tem, a Bíblia diz, os oráculos de Deus, aqueles que apresentaram o Senhor para o mundo. Não reconheceram o agir do Senhor. A Bíblia fala que como asas de águia, eles foram tirados do Egito. No Egito, eles foram escravos. Escravo recebe salário, irmãos? Escravo trabalha, e depois trabalha de novo, e depois trabalha mais uma vez, e quando está quase morrendo, ainda apanha mais um pouco para trabalhar mais. Isso é o escravo. E no final do dia, ele não recebe um cheque. Ele aproveita aquele momento para tentar descansar, porque deve estar tão cansado, e não consegue nem descansar. Esse é o escravo. E a Bíblia diz que tirou a nação de Israel inteira de dentro do Egito. Simbolizando eu e você. Porque nós fomos tirados do mundo. Vocês estão aqui comigo, irmãos? O Egito representa o mundo. Eu e você fomos tirados do mundo. Tirados do Egito. Lá você era escravo de Satanás. Você apanhava do diabo, em outras palavras. Você era instigado a cumprir a vontade dele. Que a Bíblia fala que ele é o nosso pai, quando você está no mundo. Mas agora, nós fomos transferidos de família. Nós temos um pai agora, que é o Senhor. E Ele cuida de nós. Nós não somos mais escravos, mas somos livres. Porque aquele que tem o Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente Ele é livre. Então agora você não é operário de Cristo. Você é um filho. Filho, sabe? Mas a nação de Israel, dentro do Egito, Deus faz coisas sobrenaturais, extraordinárias. Transformou a água em sangue. Trouxe algumas pestes ali para liberar o povo, mas o faraó estava lá duro, não queria liberar o povo. Então trouxe as 12 pragas. Trouxe aquelas pragas para tentar liberar o coração de Faraó, para liberar o povo. Mas não aconteceu. Desculpa, acho que as 10 pragas, né? E aí o que acontece? Eles saem do Egito, debaixo da mão poderosa de Deus. Mas a Bíblia fala que eles não reconheceram o tempo da oportunidade dele. O quê?
Está acontecendo milagres, sinais e prodígios, e eles não reconheceram o mover de Deus. Está acontecendo agora que eles estão andando em direção ao mar, o mar se abre, e eles não reconheceram o mover de Deus. Alguém aqui já viu o mar se abrir? Eles viram e não reconheceram o mover de Deus. Está acontecendo agora que eles estão andando no deserto, e o sol está quente demais, e eu acredito que Deus criou um ar-condicionado ali naquele momento, que Ele colocou uma nuvem em cima daquele povo, para eles não ficarem com calor, morrerem de calor. Interessante esses dias, porque eu não me recordo de ter ligado o aquecedor da minha casa, mas eu tive que ligar esses dias aqui na Flórida. É quase um milagre. E aí, a nação de Israel, andando no deserto à noite, no deserto à noite é muito frio. Deus acendeu um aquecedor lá, colocou uma tocha brilhando para aquecer o povo. E eles não reconheceram o mover de Deus. Alguém aqui já viu uma tocha no céu assim? Uma labareda de fogo grande? Alguém aqui já usou sua roupa durante 40 anos e ela nunca desgastou? Imagina você, mulher, não poder comprar mais na mês, porque sua roupa não vai desgastar, não vai perder da moda, não vai cair da moda. Os homens falam amém, as mulheres falam misericórdia. Durante 40 anos, irmãos, a roupa deles não rasgaram. Não rasgaram. Todos os inimigos que vinham contra ele eram derrotados. Eles ficavam com vontade de comer picanha. Estou trazendo para meus dias, amém? Mas eles ficaram com vontade de comer carne. Deus envia as cordonizes, envia carne para eles comerem. Eles ficaram com fome e chovia comida do céu. Isso é provisão, amém? Miraculosa. Mas o que é mais estranho, que é mais esquisito para mim, eles não reconheceram o tempo da oportunidade deles. Sabe o que eu fico com temor? Nós estamos envolvidos aqui, como igreja, no mover de Deus. E eu fico com temor de não estar reconhecendo o tempo da oportunidade. Sabe, eu quero reconhecer o tempo da oportunidade. O tempo da oportunidade de Deus agindo na sua vida, na minha vida, nesse momento precioso. Sabe, eu quero que você vá trabalhar, apesar de você não estar vendo nada, aparentemente. Porque você acha que eles, no meio do deserto, apesar de estar acontecendo todas essas coisas, aparentemente não tinha nada, irmãos. Só tinha uma promessa. Quantos aqui tem uma promessa? Não é só uma promessa. Vai se cumprir. Porque aquele que prometeu é fiel. Aquele que te chamou é fiel. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para concluir ela. Em Hebreus 3,16, olha só o que aconteceu com a nação de Israel, que estava lá no deserto, experimentando de milagres, sinais e prodígios. Ora, quais os que tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou o Senhor por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Sabe por que muitas vezes a gente não entra no mover de Deus? Não entra na promessa que Deus fez para a sua vida? Eles experimentaram disso tudo, mas não entraram em Canaã por causa da incredulidade. Canaã representa a promessa de Deus para mim e para você. Sabe, sem fé, fala assim comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Interessante, Deus é tão categórico, o Senhor é tão categórico com isso aqui, porque para você ser salvo, você precisa de fé.
Para você ter qualquer bênção, você precisa de fé. Para você se aproximar dele, a Bíblia fala que você precisa de fé. E ele é galardoador, ou seja, ele dá presentes. Ele te abençoa, porque você crê nele. Fé tem algum esforço? Você precisa de esforço? Não, você precisa de fé. Fé é crer. E só o fato de você crer que Deus vai agir na sua vida em determinada área, a Bíblia fala que ele te abençoa por isso. Mas eles não experimentaram do descanso do Senhor, da paz que ele dá, e nem das bênçãos que vêm dele, porque tiveram incredulidade. Sabe, não seja incrédulo, tenha fé. Próximo exemplo, o exemplo de João Batista. Todo mundo aqui já ouviu falar em João Batista? Só para te lembrar, João Batista, a Bíblia fala que ele é o preparador do caminho. Aquele que veio antes do Senhor para preparar o caminho, para receber o Messias. Irmãos, ele veio antes para receber o Messias. Existe uma profecia. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Tem alguém? Então os irmãos estão assim, tá ruim? Existe uma profecia a respeito de João Batista, específica para ele, pastor Eliseu, na palavra de Deus, que ele viria para preparar o caminho para receber o Messias. Específica. Tem alguma profecia a respeito de você? Específica? Nem de mim. Específica não. Tão clara, que é só para mim. Só para mim, não existe. As profecias que existem hoje são para nós como igreja. Amém? Mas existia uma profecia específica para ele. A Bíblia fala que ele foi cheio do Espírito desde o ventre. Homem de Deus. E quando Maria foi visitar a mãe de João Batista, ele foi cheio do Espírito dentro do ventre. E ele começou a declarar lá em Israel que para o povo arrepender e ser batizado. Arrepender dos pecados e ser batizado. Mas ele falava que vai vir um depois dele, que ele não é digno de amarrar as sandálias. Ele reconhecia o mover de Deus? Reconhecia ou não reconhecia, irmãos? Reconhecia que ele era usado por Deus? Reconhecia. Reconhecia que Deus estava agindo na vida dele desde o ventre? Reconhecia. A Bíblia fala que ele era um profeta. Jesus dá testemunho dele, que não existia um homem maior na terra como João Batista. Mas nós hoje somos maiores que João Batista, amém? Porque ele falou isso também. E aí, João, naqueles dias, era o mover de Deus. As pessoas reconheciam isso e arrependiam e eram batizadas. João, ele percebeu o tempo da oportunidade e andava de acordo com esse tempo que ele reconheceu. Sabe, João era aquele que batizava. João é quem tinha o reconhecimento das pessoas, que ele era um homem de Deus. João, então, ele introduz o Senhor Jesus Cristo no ministério. Mas de repente, o João Batista passa por algumas aflições no seu ministério, na sua vida. Sabe, o João Batista representa muitos de nós aqui. Crentes antigos. Quantos têm mais de 5 anos de conversão? Deixa eu ver aqui. Aleluia. 10 anos. Aleluia. 15 anos. Aleluia. 20 anos. Pastor Eliseu não levanta a mão de jeito nenhum. 30 anos. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Não vou chegar nos 40 não, irmão, só ficar claro. João Batista, irmãos, é esse crente que foi usado por Deus, sabe, que preparou o caminho para o Senhor, que foi lá e abriu igreja, que foi lá e ganhou discípulos, que foi lá e experimentou do mover, e andou nesse mover. Fala muito de nós, muito de nós. João Batista é esse, mas chegou um determinado momento da vida dele, num momento de aflição, de dificuldade, ele foi preso. E ficou na cadeia.
E essa circunstância, de alguma maneira, gerou incredulidade no coração dele. Lembra da nação de Israel, por que eles iam entrar na bênção? Então gerou incredulidade no coração dele. E aí ele pega e faz uma pergunta para Jesus. Ele pega os discípulos dele e fala: olha, vai lá. Fiquei sabendo que Jesus está naquele lugar ali. Vai lá e pergunta para ele. E enviou, Lucas capítulo 7, versículo 19. E os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Vocês não ficam escandalizados não, irmãos? Pensa comigo agora, eu quero que vocês pensem aqui comigo, amém? Eu sou João Batista, apresentei Jesus para vocês. Falei para todo mundo que estava lá naquele dia, que eu ouvi também a voz do Pai, falando: esse é meu filho amado, do quem eu tenho todo o meu prazer. Jesus está chegando, e eu reconheço o Espírito Santo descendo sobre ele. E vai chegar um momento que ele vai batizar com fogo. Eu batizo vocês com água, mas ele batiza com fogo. Reconheço o mover de Deus na vida do Alex. Reconheço o mover de Deus na vida do Fábio. Reconheço o mover de Deus na vida do Josiel. Mas em um determinado momento, por causa das circunstâncias, eu desprezo o mover de Deus na vida de vocês. E começo a questionar: Senhor Jesus, é o Senhor mesmo ou nós vamos ter que esperar outro Messias? Essa foi a pergunta que João Batista fez. Irmão, se João Batista fez, coitado de nós, misericórdia. Deus tem misericórdia da minha vida, da sua vida, de não reconhecer o mover, de não perceber o mover de Deus, caminhando nesses dias, passando aqui, indo acolá, vindo aqui, passando através da sua vida. Que Deus me livre de não reconhecer o agir de Cristo na sua vida. Que Deus me livre de não reconhecer, pastor Alex, o agir de Deus na sua vida, e eu não dar as minhas costas para te promover. Que Deus me livre de não reconhecer o mover de Deus na sua vida, e eu não puder, eu não dar as minhas costas para te promover. Deus me livre disso. Como pai, estou aqui para te promover. Sabe o que aconteceu uns versículos antes de João Batista ir lá mandar os discípulos fazer essa pergunta para Jesus? Jesus cura um oficial, um servo do oficial romano, somente com a palavra. Esse servo do oficial estava a uma distância, talvez de uns 70 quilômetros. Jesus só fala: foi curado. E no mesmo instante, a Bíblia diz, foi curado. Ao mover de Deus passando, hein? E Jesus está caminhando. De repente ele passa numa cidade chamada Naim. E lá tem uma viúva. E essa viúva perde o seu filho. E perdeu o filho naqueles dias, irmãos, quando a mulher é viúva, não quer dizer que ela perdeu só o ente amado ali, não. Ela perdeu a provisão da casa. Não tinha seguro-desemprego e também não tinha previdência. Ela perdeu a provisão da casa. Estava condenada à pobreza. E aí, a Bíblia diz que Jesus, ele toca no caixão e o menino levanta. Depois antes disso, ele cura mais um monte de gente. E aí então chegam os discípulos de João para perguntar para ele. Aí quando os discípulos de João perguntam para ele, está lá em Lucas capítulo 7, versículo 20, Jesus responde. Só que ele não respondeu com a palavra. Olha o que ele fez. Naquele momento Jesus, depois que ele ouviu aquela pergunta: o Senhor mesmo é o Messias? O Senhor mesmo é aquele que há de vir? Ou temos que esperar outro? Irmãos, isso não foi uma pessoa passando na rua perguntando, não. Isso foi João Batista que mandou perguntar. Naquele momento Jesus curou muitas pessoas
das suas doenças e dos seus sofrimentos. Expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem para João. O que vocês viram e ouviram aqui hoje? Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o evangelho, e felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Jesus respondeu. Ele é tão gracioso que ele ainda responde. E ele responde de uma forma tão certa, tão convicta, para não haver dúvida no seu coração e no meu coração. Reconheça o mover de Deus. Reconhece o mover de Deus na sua vida. Reconhece o mover de Deus aqui no corpo, aqui na igreja. Reconhece o mover de Deus passando, movendo esse lugar. Sabe? É tempo de oportunidade, irmãos. É o tempo da nossa oportunidade, é o tempo da sua oportunidade. Talvez você não está enxergando, mas eu te desafio, reconheça o tempo da sua oportunidade. E a Bíblia fala sobre esse tempo de oportunidade. Ela chama esse tempo de hoje. Não é amanhã e nem depois de amanhã e nem foi no passado. É hoje. É o tempo de Deus agir hoje na sua vida. Ah, que você saia daqui, irmãos, com essa revelação que Deus está agindo na sua vida hoje. E amanhã, que vai ser o hoje também, Ele vai agir. O hoje significa o agir de Deus constante, soberano na sua vida. Sabe? Se João Batista, diante do mover de Deus, levantou dúvidas, que Deus nos livre de sermos esses incrédulos, que não entram na promessa. Sabe o que aconteceu com João Batista? Ele terminou o seu ministério, preso, sem cabeça. Preso sem cabeça. Perdeu a cabeça. Sabe, aqui tem um princípio. Por mais que você ache que você tenha razão. Fala para a pessoa que está ao seu lado, por mais que você ache que você tenha razão. Fala para o outro lado também. Não perca a cabeça. Sabe, João Batista, ele achava que ele tinha razão. Perdeu a cabeça. E aí vem o Senhor Jesus então e ensina. No versículo 24. Capítulo 7, versículo 24 de Lucas. Tem como projetar? E tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Próximo. Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam roupas preciosas e vivem em delícias, estão nos passos reais, nos palácios. Próximo. Mas que saíste a ver um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que um profeta. Próximo. Este é aquele de quem está escrito: eis aí, envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar diante de ti o meu caminho. Jesus, ele fez o que, irmãos? Reconheceu João Batista. Reconheceu aquele que não o reconhecia mais. Reconheceu aquele que tinha desprezado ele. Reconheceu o mover de Deus na vida dele. Reconheceu o que ele fez para o Senhor. Essa é a postura. Ele está nos ensinando. Ele está nos ensinando como reconhecer o mover de Deus. E aí, um determinado momento, alguns começaram também a duvidar a respeito de Jesus. A Bíblia fala que Jesus enviou os 70 discípulos. Naquela altura, Jesus já tinha muitos discípulos, muitos seguidores, para ir nas cidades, anunciar o Evangelho. E a Bíblia fala que muitos foram curados, muitos foram libertos de espíritos. E eles voltam todos alegres, saltitantes de alegria, porque eles foram usados por Deus. Você tem isso no seu coração, de ser usado por Deus, irmão. E aí, quando eles voltam contando os testemunhos, Jesus fala: eu vi o diabo caindo. Eu vi ele sendo destronado do seu poder, porque vocês foram enviados, em outras palavras. E aí, depois disso, ele fala:
quem não beber do meu sangue e quem não comer da minha carne, não é digno de mim. A Bíblia diz o seguinte, que esses discípulos que foram usados por Deus, foram embora. Ficaram só os 12. Olha a proporção que foi embora, irmãos. Muito mais de 70% foi embora. 60%, 70% foi embora. E ficou Jesus só com os 12 a partir daquele momento. Não perceberam o mover de Deus ali naquele momento. Foram embora. Vai embora não, irmãos. Permanece no mover, amém? E aí, Jesus vai ensinar aqui agora a como reconhecer o tempo kairós de Deus. O tempo do agir dele na sua vida e na minha vida. Sabe, tem um senhor chamado Simão, o fariseu, mais conhecido como o curioso. Eu estou dando esse apelido para ele para você guardar. Ele vê isso tudo acontecendo. Jesus curando, Jesus ressuscitando os mortos, Jesus liberando os surdos para ouvir, os cegos para enxergar, os coxos para andar, o leproso. Ele fala, vou receber esse homem na minha casa. Vamos ver o que ele tem. Será que ele é homem de Deus mesmo? Vamos ver. Convida ele então para almoçar na casa dele. Aí ele vem para almoçar na casa de Simão. Chegando lá, a Bíblia diz que ele não reconhece o Senhor Jesus Cristo como Cristo, o Messias. E nem dá honra como ele deve receber honra. Antes ele chega na casa dele, não dá água para os pés, não lava a cabeça, não passa um perfume nele, não o reconhece. E aí ele vem ensinar então, para todo mundo aqui agora, como reconhecer o mover de Deus. Ele exporta uma mulher de má fama, lá de fora, traz ela para dentro do mover, e fala, é assim que reconhece o mover de Deus. Mulher de má fama, não foram os discípulos, não foi aquele que estava recebendo, mas a mulher de má fama. E aí a Bíblia diz que ela chega, pega ali, com os seus cabelos, começa a chorar aos pés dele, com seus cabelos enxugar, e traz um perfume caríssimo, salário de um ano. Quantos aqui acham que é o salário de um ano, nesse momento aqui? Quanto você ganha por ano? Faz as contas aí. Esse é o valor do perfume, não tem nem na Macy's para vender. O salário de um ano, ela compra o perfume e vem honrar o mover de Deus. Vem honrar o agir do Senhor, vem reconhecer que Ele está agindo. E vem ungí-lo para a sua morte. Reconhecer Cristo. E aí Jesus ensina para o Simão. Você está vendo essa mulher, Simão? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou, porque era próprio que a pessoa, ao receber a outra na casa, beijasse no rosto dela. Você não me beijou quando cheguei, ela porém não cessa, não para de beijar os meus pés, desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porque as pessoas andavam muito naquela época e ficavam fedidas, irmãos. Mas ela veio, então, e derramou um perfume sobre ele. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Irmãos, quando você reconhece o tempo kairós de Deus, o mover de Deus, você reconhece que você é perdoado. Se você é muito perdoado, muito amor vai ser demonstrado. Aqui está falando de atitude. Qual tem sido a sua atitude para com o Senhor? Que tipo de atitude você tem demonstrado para Ele que você ama Ele? Sabe, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores onde cada membro é um sacerdote. Sabe, quando você tem revelação e reconhece o mover de Deus, as suas atitudes é de ser um sacerdote dessa terra. De ser usado por Ele. E ousado. Amém? Para finalizar. Lá em 1 Samuel, no capítulo 22, versículo 2. Só para você entender. Toda vez que Deus está levantando alguém, Ele dá uma equipe. Toda vez que Deus está levantando alguém, Ele dá uma equipe.
Porque a obra que é feita não é a obra de um homem, é a obra do corpo. Amém? E o que acontece? Davi aqui, ele já foi ungido por Deus para ser rei de Israel. E ele estava sendo perseguido pelo o rei que foi estabelecido naquele momento. Queria matar ele. O seu sogro queria matar ele. Seu sogro já quis te matar? Você que é sogro, já quis matar seu genro? Aqui o sogro dele quis matar ele. E ele foge. E a Bíblia diz que ele foge para uma caverna, caverna de Adulão. Foi morar dentro de uma caverna. Sabe o que aconteceu, irmãos? Lá no capítulo 22, versículo 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. Alguém aqui está passando aperto? E todo homem endividado. Alguém aqui está com dívida? E todos amargurados de espírito. Quem que foi se juntar a Davi, irmãos? Os reis, os nobres. Em outras palavras, a mulher de má fama foi se juntar a Davi. A mulher de má fama que reconheceu o Senhor Jesus. Quem reconheceu o mover? Os amargurados. Amargurados de espírito. Os endividados. O mover estava com Davi. E eles reconheceram esse mover. E viram nisso uma oportunidade. Você vai ver depois que quando inicia então um grande mover no reino de Davi, todos esses homens são colocados em posições de destaque. Porque eles reconheceram o mover. Porque eles reconheceram o mover. Sabe, eu te desafio a reconhecer o mover hoje, irmãos. O mover de Deus na sua vida. Sabe, o que Cristo está fazendo na sua vida. É o seu testemunho. É o agir do Espírito Santo através de você. E ele se fez chefe deles. E eram com eles uns 400 homens. Tinha muita gente amargurada ali, endividada naquela época também, né? 400 homens, a primeira igreja de Davi. Só de gente amargurada, endividada e passando aperto. Mas Deus mudou a história desse povo aqui. Deus mudou a história deles. E veio mover através de Davi para a nação de Israel. Mover do Senhor naquele lugar aconteceu. Sabe, eu te pergunto nessa manhã: você quer ser usado por Deus? Você reconhece esse mover aqui? Esse mover de Deus na sua vida? Você quer ser usado por Deus? Sabe, você tem fome de Deus? Você tem sede dele? Você tem sede dele agir nessa terra aqui através da sua vida? Você tem sede do mover de Deus para você e para outros? Você tem sede de Deus? Você tem sede para ter experiências com ele? Você quer ser usado por Deus? Ah, mas eu não dou conta. Não depende de você, depende dele. Depende da sua fé. Aqueles homens também não davam conta. Eram amargurados de espírito, endividados, apertados. Mas Deus os usou e os transformou em valentes de Davi. Sabe, Deus quer nos transformar em valentes aqui no mundo espiritual, irmãos. Deus quer nos levar a um novo nível como igreja, onde você e eu somos usados. Você não precisa de um pastor para te ditar regras. Dependa do Espírito Santo. Se abra quando ouvir a voz do Espírito. Não endureça o vosso coração como no dia da provação. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Sabe, você vai estar dirigindo o carro essa semana e Deus vai falar com você. Você vai estar lá na sua casa e o Espírito Santo vai começar a ministrar no seu coração. Você vai cair talvez em choro ali, mas não endureça. Deixa ele conduzir, deixa ele levar, deixa ele ir.
Sabe o que acontece quando nós reconhecemos o mover de Deus? Quando reconhecemos Cristo, quando reconhecemos que Deus está agindo, nós nos tornamos inseridos na obra dele. Não tem como você ficar de fora. Não tem como. É assim. É como você ter seu filho e ele não participar da sua casa. Não tem como. Você é inserido nessa obra. Você é inserido nesse contexto. Você é usado por ele. Sabe, quando você reconhece o mover de Deus, nós somos curados. Nós vemos milagres. Sabe, quando nós reconhecemos o mover de Deus, sinais e maravilhas acontecem. Provisão sobrenatural vem sobre as nossas vidas. Nós temos paz quando nós reconhecemos o mover de Deus e percebemos que Cristo está agindo. Mesmo em meio à guerra, como é que vai a guerra? Vai em paz, porque você já sabe o final dela. É vitória sobre a sua vida. Sabe, quando a gente reconhece o mover de Deus, nós somos usados por ele. Quando nós reconhecemos o mover de Deus, guarda isso aqui no seu coração agora, nós nos tornamos discípulos dele. Certa vez Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista, que reconheceu o mover sobre a vida dele naquele momento. Imediatamente 3 homens começaram a seguir Jesus. E dentre esses homens estava João e Pedro. Reconheceram o mover de Deus, se tornaram apóstolos. Foram homens extremamente usados por Deus. Que você possa reconhecer o mover de Deus hoje. Que Deus possa abrir os seus olhos, que as escamas possam cair. No seu espírito você possa reconhecer o mover de Deus. O meu coração é que você seja usado por ele, que você experimente dele, que você tenha comunhão com ele, que você seja ativado por ele. Vamos ficar de pé? Ainda faltam umas 8 folhas aqui para eu terminar. Mas essa é só a primeira parte da palavra, amém? Domingo que vem tem mais. Feche seus olhos. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Na verdade, fala para o Espírito Santo. Se você tem dificuldade de perceber o mover de Deus, pede para ele abrir seus olhos. Convida o Espírito Santo de Deus para falar no seu espírito agora. Convida o Espírito Santo de Deus para ministrar o seu coração. Que Deus nos livre de edificar uma igreja dependente de homens. Que Deus nos livre de edificar uma igreja dependente de homens, mas que a gente venha depender do Espírito agora, em nome de Jesus, do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos livre de edificar uma igreja de padrões, mas que o Senhor possa levantar paz nos nossos dias e possam ser usados para edificar a vida dos filhos. Que Deus nos livre de edificar uma igreja focada em uma pessoa, mas que a gente possa reconhecer o mover de Deus em cada um de nós, em cada família, em cada filho, em cada pai, em cada mãe. Que o mover de Deus superabunde agora, cresça, cresça, cresça através de nós. Que o tempo precioso de Deus, que é o Kairos, venha como revelação no coração dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor dê experiências aos meus irmãos, que eles experimentem o Senhor nessa semana, que o maná que cai do céu caia sobre a vida deles, que eles venham experimentar do maná diário, em nome de Jesus. Que a medida que o Senhor separou para eles venha sobre a vida deles, que tudo aquilo que está impedindo, ó Pai, deles experimentarem mais o Senhor, agora caia
caia por terra em nome de Jesus. Perca as forças. Em nome de Jesus eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, oh, uma experiência com Deus vivo e verdadeiro. Experiências com o Senhor. Experiências diárias. Experiências diárias. Experiências diárias. Ah, eu declaro que eles andam no mover, que eles experimentam do mover de Deus, que eles caminham nesse mover, no casamento, com os filhos, nas células, oh, em nome de Jesus. Se eu creio em Ti, declare. Se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, cremos, cremos. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Declare bem alto, sim, eu creio, eu creio. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se consagre ao Senhor agora. Entrega a sua vida para Ele. Entrega, fala: Senhor, minha vida é para o Teu mover. Minha vida é para experimentar do Teu mover e para liberar o Teu mover nessa terra. Fala isso para Ele. Fala: Senhor, usa-me. Usa-me agora nesses dias. Usa-me hoje. Usa-me na minha família, como sacerdote da minha casa. Usa-me para edificar a minha casa, o meu casamento. Usa-me para abençoar os meus filhos. Usa-me para edificar a Tua igreja. Fala isso para Ele. Abra os seus lábios. Fala isso. Não depende de você, depende dEle. Mas você crê. Se você crê, você crê que Ele é poderoso para fazer. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por